pessoal, tudo bem? Hoje no Fala Move nós vamos dar continuidade ao tema Parkinson. Para isso nós viemos até a Neurodoc para conversar com o Dr. Leonardo Pagnan, que é especialista em distúrbios do movimento e demência. Boa tarde. Sobre essa questão, a gente sabe que no mundo tem cerca de 10 milhões de pacientes com diagnóstico de doença de Parkinson. Especificamente no Brasil, esse número chega a 220 mil pessoas. Tá? Com a possibilidade, com o aumento populacional, com a expectativa de vida aumentando, esse número tende a crescer. Então, 2030 para frente, a gente tem uma perspectiva de ter um aumento ainda maior, assim, com cerca de 600 mil casos no Brasil. Sobre novos estudos sobre a doença de Parkinson, existem estudos recentes sobre a prática da atividade física e a sua interferência sobre a progressão da doença. Existem estudos novos, até estudos brasileiros da USP de São Paulo, que mostram que a prática da atividade física em pacientes com doença de Parkinson ajuda a diminuir a progressão da doença. Isso é animador, é uma perspectiva que não é relativamente nova, mas em termos de documentação através de estudos científicos é um avanço. E os pacientes que estão com uma terapia otimizada do ponto de vista farmacológico, com certeza vão se beneficiar com a prática da atividade física. Então essa é uma perspectiva interessante para esses pacientes. Existem estudos de novos fármacos ainda em fase de teste, mas a atividade física para pacientes com doença de Parkinson é comprovadamente eficaz para reduzir a progressão da doença. Então, quando suspeitar de casos de doença de Parkinson, a gente tem, assim, até no senso comum, ou questões até de filmes, notícias, o sintoma do tremor, né? Mas de longe é o principal da doença de Parkinson. Na verdade, a gente tem basicamente 3 pilares de sintomas motores quando a gente fala de doença de Parkinson. O tremor de repouso é um deles, mas o principal sintoma é a lentidão dos movimentos, né? Então, uma lentidão, seja na amplitude do movimento ou na velocidade deles. Esse conceito a gente chama de bradicinesia. Esse é o principal sintoma da doença de Parkinson. Ele pode ser percebido de diversas formas. Às vezes o paciente nota que a mão não abre de uma maneira correta, o braço reduziu o seu balanço normal, de repente até numa caminhada. Então esse é o principal sintoma. E o terceiro pilar, fora do tremor e a lentidão, que a gente chama de bradicinesia, seria a rigidez. É uma rigidez na amplitude dos movimentos, que é diferente da rigidez do paciente que teve um AVC, que fica com um membro fixo, por exemplo, mas é um sinal bem percebido nos pacientes. Até curiosamente, existem sinais clássicos na neurologia, um chamado sinal do Rolex, que era uma época que os relógios ainda existem, né, mas eles eram carregados a partir de corda, né, que era induzido pelo movimento do braço do paciente. E muitos pacientes procuravam inicialmente um relojoeiro, achando que o relógio estava com problema, né, quando na verdade eles tinham o balanço do braço reduzido no caminhar e por isso o relógio não carregava. Então isso é um sinal histórico bem conhecido que serve para exemplificar um dos sintomas, que é a bradicinesia, né? Sobre a prática do Pilates, com certeza é muito importante para o paciente com doença de Parkinson, primeiro por ser uma atividade física, como a gente comentou, ela é comprovadamente benéfica do ponto de vista motor para esses pacientes. Outro ponto é que a prática do Pilates ajuda muito nas questões posturais do paciente. Já é um paciente que tem desequilíbrio por questões da própria doença e pode ter uma ou outra alteração postural decorrente do avançar da doença. A prática do Pilates com certeza é recomendada para esse tipo de paciente e eles vão se beneficiar muito. Bom, existem diversos estudos epidemiológicos sobre a doença de Parkinson. Há muitos anos eles vêm sendo feitos sobre fatores de risco, distribuição populacional. E algo que a gente conhecidamente vê através desses estudos é a predominância dos homens. Então, é sabido que a gente tem 3 casos de Parkinson em homens a cada 2 mulheres. Tá? Não é muito claro por que isso acontece, mas existe uma teoria de que o estrógeno presente na mulher, e não no homem, tem um papel neuroprotetor em relação à depressão da dopamina, que é o hormônio, o neurotransmissor responsável pelos sintomas da doença de Parkinson. Então essa é uma teoria, né? A mulher tendo o estrogênio como um fator
de neuroproteção à degradação da dopamina seria uma explicação do porquê é mais comum em homens. Tá? Isso a gente vê também em mulheres pós-menopausa tendo mais sintomas, né? Também ajuda a corroborar com essa doença. Mas lembrar que o principal fator de risco não é o gênero, assim, é a idade. Então, pacientes, quanto maior a idade, maior a chance de doença de Parkinson, especialmente acima dos 80 anos. Tá? Então, lembrar que essa diferenciação ela existe, mas do ponto de vista prático, a idade é mais importante do que o gênero.